Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Na última aula, aprendemos a resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais usando a regra de 3 simples. Na aula de hoje, aprenderemos uma outra ferramenta, a regra de 3 composta, que é usada para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas proporcionais. Vamos começar a nossa aula com um exemplo. Uma empresa fornece café da manhã para 80 funcionários, gerando-lhe um custo de R$ 5.000 para um período de 120 dias. Quanto essa empresa gastaria para fornecer o mesmo café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias? Para facilitar na resolução do exercício, podemos organizar os dados fornecidos pelo enunciado em uma tabela. Então, primeiro, nós precisamos identificar as grandezas do problema. Nesse caso, são número de funcionários, o tempo, que é dado sempre em dias, e o preço, o custo desse café da manhã, que é dado sempre em reais. O exercício diz que para 80 funcionários durante 120 dias, o custo desse café da manhã, o preço, é R$ 5.000. Então, vou colocar esses dados na tabela. Na coluna do número de funcionários, eu coloco 80, na coluna do tempo, 120, na coluna do preço, 5.000. E ele quer saber qual será o custo para fornecer café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias. Como eu não sei o preço, eu estou querendo descobrir o preço, vou chamar esse valor de X, colocar na coluna do preço. Na coluna do número de funcionários, eu coloco o número 150 e na coluna do tempo, eu coloco o número 100. Podemos facilmente observar que a grandeza preço é diretamente proporcional à grandeza tempo e à grandeza número de funcionários. Por quê? Porque quanto maior o número de funcionários, maior será o preço, e quanto maior o tempo em que esse café for fornecido, maior também será o preço. Então, como resolver, esse tipo de exercício? Nós podemos usar uma propriedade que diz que se uma grandeza é proporcional a outras grandezas, ela também é proporcional ao produto dessas outras grandezas. Como que nós usamos essa propriedade? Vou mostrar para vocês agora. Usando essa propriedade, nós podemos afirmar que a grandeza preço é proporcional ao produto das grandezas número de funcionários e tempo. Sabendo disso, nós podemos montar a nossa proporção. Então, a razão entre os valores da grandeza preço é igual à razão entre os produtos dos valores das grandezas número de funcionários e tempo. Depois de montar a nossa proporção, nós chegamos em uma equação e resolvendo essa equação, nós conseguimos descobrir o valor de x. Então, nesse caso, o nosso x vale R$ 7.812,50. Segundo exemplo, em uma indústria, 5 máquinas iguais produzem 600 peças em 5 dias. Quantas dessas máquinas produziriam 720 peças em 3 dias? De novo, para facilitar na resolução do exercício, nós podemos organizar os dados fornecidos no enunciado em uma tabela. As grandezas envolvidas nesse problema são número de máquinas, número de peças e o tempo em dias. O exercício disse que 5 máquinas produzem 600 peças em 5 dias. Então, nós vamos colocar esses dados na tabela. Na coluna do número de máquinas, nós colocamos o 5, na coluna do número de peças, o 600, e na coluna do tempo, o 5, certinho? E o exercício quer saber quantas máquinas são necessárias para produzir 720 peças em 3 dias. Como nós queremos descobrir o número de máquinas, eu vou chamar esse valor de x e vou colocar na coluna do número de máquinas. Na coluna do número de peças, eu vou colocar 720, porque é a quantidade que a gente quer que seja produzida.
E na coluna do tempo, eu vou colocar o 3, porque nós queremos produzir 720 peças em 3 dias. Nós podemos observar que as grandezas número de máquinas e número de peças são diretamente proporcionais, né? Porque quanto maior o número de máquinas, maior será o número de peças produzidas. Porém, as grandezas número de máquinas e tempo são inversamente proporcionais, porque quanto maior o número de máquinas, menor será o tempo necessário para a produção. Então, nós vamos resolver esse exemplo também usando aquela propriedade, só que agora nós temos que prestar atenção, porque a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação, uma pequena alteração na hora de resolver o exercício. Como as grandezas, número de máquinas e tempo são grandezas inversamente proporcionais, nós podemos afirmar que a razão entre os valores da grandeza número de máquinas é igual à razão entre os valores da grandeza número de peças multiplicada pelo inverso da razão. Então, é aí que está o detalhe, nós vamos trabalhar com o inverso da razão entre os valores da grandeza tempo. Quando fazemos isso, nós conseguimos montar a nossa proporção e chegamos em uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, nós descobrimos que o valor do nosso x é 10. Ou seja, nós precisamos de 10 máquinas para produzir 720 peças em 3 dias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo e aguardo vocês na próxima aula.